Pessoal, agora 4h20, eu quero aproveitar e trazer um outro tema que deve ser debate ao longo dessa semana. Começamos hoje, amanhã tem de fato a participação do presidente da República na Assembleia Geral da ONU. E a gente vai falar também de uma possível reunião do presidente Lula com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o que quase aconteceu em outros encontros, mas que não se firmou. E talvez agora isso de fato se concretize. Quem vai trazer as informações pra gente é o André Anelli, que está acompanhando essa história lá de Brasília e vai contar os detalhes agora ao vivo. Fala, Anelli. Isso não está na agenda do presidente ainda, mas tudo indica que essa reunião deva acontecer. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde aos debatedores e também a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Há informações ainda extraoficiais aqui do Palácio do Planalto de que Volodymyr Zelensky já aceitou o convite do presidente Lula e os dois devem se reunir na quarta-feira à tarde nos Estados Unidos. O Brasil vai continuar oferecendo intermediação para acabar com a guerra provocada pela Rússia e também com participação ali da Ucrânia, por conta principalmente daquela questão ligada à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então a informação preliminar que nós temos é que sim, Volodymyr Zelensky aceitou o convite do presidente Lula para uma reunião que deve ocorrer na quarta-feira à tarde. Vai ser a primeira reunião presencial entre eles, que já haviam conversado por telefone em março. A guerra entre Rússia e Ucrânia vai ser a pauta principal, com certeza, desse encontro, e o Brasil pretende oferecer a formação de um grupo de países considerados neutros para intermediar o conflito armado que acontece ali no leste europeu há mais de um ano. Lembrando que em maio, até como você citou agora há pouco, Evandro, o presidente da Ucrânia tentou uma reunião com Lula durante a cúpula do G7 no Japão. Mas naquela ocasião, o governo brasileiro alegou problemas de agenda que impediram o encontro. Agora, nos Estados Unidos, Lula e Volodymyr Zelensky devem se encontrar após uma outra reunião bilateral que Lula vai ter, dessa vez com o presidente americano Joe Biden. Ele, Lula e Biden, os dois vão anunciar medidas em conjunto em defesa do chamado trabalho decente. Essa matéria, inclusive, faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável defendidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015. Entre as ações propostas estão, até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todas as mulheres, os homens, para os jovens e também para as pessoas com deficiência, e uma outra proposta é a garantia de remuneração igual para trabalho de igual valor. Portanto, essa reunião antecede, então, o primeiro encontro presencial entre Lula e Volodymyr Zelensky para debater a guerra na Ucrânia. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Se tiver novidade, é só chamar a gente ao vivo aqui. Quero colocar um pouquinho para cá agora e jogar para o nosso debate. Ô, Alan Gani, você acha que, de fato, essa reunião precisa sair agora para quebrar um pouco daquela situação de constrangimento que se ficou quando o Lula esteve cara a cara com Volodymyr Zelensky, mas não chegou a conversar diretamente com o presidente ucraniano, embora se colocasse como um apaziguador da guerra para as outras lideranças mundiais? Eu acho que é bom para ele se explicar com o Zelensky. Agora, isso... Ele tem o que se explicar? Ele tem sim. Por quê? Porque o Brasil, né, e aí na figura do presidente Lula, ele começou a dar informações desconexas, apoios, né? Ora para a Rússia, ora para a Ucrânia, e a gente não sabia exatamente qual que era a posição do Brasil. Então, inicialmente, o presidente Lula, ele dá um aceno ali dizendo que a Ucrânia também era culpada, junto com os Estados Unidos, em relação a essa guerra. E eu não acho, veja, eu sou um grande crítico a várias condutas dele, mas eu não acho que ele esteja totalmente errado nisso, não. Inclusive, parte da direita americana coloca a culpa também, né, dizendo que não tem mocinho aí nessa história, na própria Ucrânia e também dos Estados Unidos. Agora, qual que é o erro dele? O erro dele é que ele compra uma briga que não é dele. Então, ele dá um apoio, mostra um aceno para a Rússia, não é que ele mostrou um aceno, ele falou, não tem bonzinho aí. Depois ele volta atrás, porque desagradou a União Europeia e Estados Unidos, aí ele, não, a Rússia está errada, e aí ele fica no meio do caminho, sendo que ele não precisava, em nenhum momento,
ter entrado nessa seara. Ô, Fábio Piperno, você acha que o Lula tem que se explicar para Volodymyr Zelensky? Essa é a forma correta de se falar sobre essa reunião bilateral dos dois? O Brasil não vai se explicar de nada. Aliás, a Ucrânia solicitou esse encontro. O Brasil até ofereceu algumas alternativas aí de agenda para não acontecer exatamente o desencontro ocorrido aí daquela outra vez. Essa viagem, ela tem sido marcada já por encontros bilaterais bastante promissores. O Brasil hoje encontrou a Suíça, ontem uma reunião organizada pela Fiesp com investidores, o Haddad está lá para os títulos, tentando... Tem vários empresários participando também. Verdes, ou seja, Biden quarta-feira de manhã. Na verdade, veja, é óbvio que o presidente, depois de tomar posições, eu diria que muito diferentes do que a maior parte do Ocidente adotavam, ele calibrou melhor o discurso, isso é fato. Então você acha que em determinado momento ele errou nesse discurso? Eu acho que sim, até porque eu defendo o fato de que o país que invade é o culpado. Embora a gente tenha contexto histórico e tal, mas o fato é que essa guerra tem claramente um país invasor e um país invadido. Agora, de qualquer forma, é evidente também que não existe possibilidade alguma de um armistício de curto prazo. Isso acho que está fora de cogitação. O que talvez alguém como Lula e outras lideranças que não tomaram aí um partido tão explícito possam ajudar é para alguma solução que permita, por exemplo, que a Ucrânia volte a ter uma saída para exportar os seus produtos agrícolas. Ali nos portos. Algumas atenuantes, mas não, em hipótese alguma, um armistício definitivo, porque isso não vai acontecer. 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Quero saber de você, Gustavo Segré, se você espera algum tipo de posicionamento de Lula em relação à Ucrânia ou se ele deve alguma explicação para o presidente ucraniano. Não me parece que deva explicação, mas de qualquer maneira eu vou incorporar o Zelensky imaginando essa reunião e dizer: desculpa, presidente Lula, quando a gente esteve junto no G7 você nem sequer olhou para mim, você fez de conta que estava lendo e não me cumprimentou sequer, mesmo de longe. Depois o senhor indicou que poderíamos estar tomando uma cervejinha para resolver a guerra, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E finalmente você sugeriu que o Putin, que é aquele que me invadiu, sabe, esse mesmo, você indicou que poderia ir no seu país mesmo tendo um pedido do penal internacional. E como que fica? Você quer mesmo mediar? Porque as suas atitudes não estão condizendo com essa temática de mediar absolutamente nada. Então, eu imagino que seja mais uma questão de tentativa, de novo, de Lula ocupar um lugar estratégico na geopolítica internacional, mas efetivamente me parece pouco. Fábio Piperno, o que você achou desse discurso aí do Gustavo Segré incorporando Volodymyr Zelensky? Não, de fato, o Lula ignorou o Zelensky naquela reunião do G7, isso é fato. Houve também uma descortesia por parte do líder ucraniano, que marcou, depois desmarcou, enfim. O Brasil não, em momento algum, ele foi simpático à Ucrânia. Agora, tem uma coisa, vejam, se por acaso a Rússia se deixar convencer em algum momento de que ela poderia, de fato, negociar uma saída para a exportação de produtos agrícolas da Ucrânia, eu diria que provavelmente China, Brasil e não sei se tem algum, talvez Índia, possam ser os melhores interlocutores da Rússia para convencê-la a adotar esse tipo de saída, esse tipo de solução. Veja, não existe solução em relação ao fim da guerra. A guerra não vai acabar por conta da intervenção de ninguém. A guerra vai acabar quando um dos dois estiver absolutamente exaurido. Agora, em relação a essas atenuantes, a essas medidas que talvez possam, de alguma forma, atenuar o sofrimento da Ucrânia, eu acho que o Brasil está bem posicionado. Fala, Gani. Não, o problema é que é o seguinte, desde o fim da Guerra Fria, houve um acordo entre Estados Unidos e Rússia de não expansão da OTAN para países, então, aliados da antiga União Soviética. Este acordo, ele não foi respeitado. Em 2008, o ministro das Relações Exteriores da Rússia,
ele é categórico numa declaração. Ele fala o seguinte: se vocês insistirem com a entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN, vocês estão cruzando uma linha vermelha. Ele dá o recado. A gente pode achar errado, mas a reação era previsível. Não à toa que vários intelectuais de ponta nos Estados Unidos, eles previram que iria acontecer essa guerra, com essa insistência da entrada na OTAN. Houve aí toda aquela revolta civil em 2014. Aí a Ucrânia, o leste da Ucrânia, que é mais identificado com a Rússia, mais pró-Rússia, e o oeste, que é mais pró-Ocidente, queria entrar na União Europeia. Esse leste, né, ele... que fica, né, com esse apoio mais à Rússia, o que acontece? Há o Acordo de Minsk. E neste acordo haveria uma autonomia do leste da Ucrânia, certo? Em relação à Ucrânia, né, ao governo da Ucrânia. Eles teriam mais autonomia, essa região leste. O que acontece? Este Acordo de Minsk, ele não é respeitado na prática. Então... né, o Zelensky não respeitou esse acordo. Mas aí que tá. Aí a Rússia, é claro que ela é errada em invadir. Mas não é que o Putin acordou da noite para o dia e falou, eu vou tomar a Ucrânia. Não foi assim. Houve todo um contexto para isso acontecer. Então, eu acho que quando o presidente Lula, ele diz que não tem mocinho aí nessa história, ele não está errado. Sabe quem é que diz isso? Tucker Carlson, ex-Fox News, diz a mesma coisa. Não. Âncora da Fox News, ídolo da direita nos Estados Unidos, concorda neste ponto com o presidente Lula. Stefan Manhou, outro intelectual de direita nos Estados Unidos. Então, tem uma parte da... Não, mas assim, o que eles estão dizendo é o seguinte, ó, não tem santinho nessa história. Aliás, é uma briga, Piperno, entre duas esquerdas. A antiga esquerda... representada, sim, pelo Putin. Pelo Putin. Piperno. E a nova esquerda, essa esquerda New Left progressista representada pelo Biden. São duas esquerdas aí. O Biden também é de esquerda agora? Claro. Claro. O Partido Democrata não é de esquerda? Piperno. Partido Democrata. Olha as pautas identitárias que eles defendem. O Partido Democrata tem de tudo. Piperno. O Partido Democrata tem gente de direita e tem gente de esquerda. Piperno. Ponto. Biden é alguém do Partido Democrata é identificado como a esquerda nos Estados Unidos. Não. Uma parte do Partido Democrata, essa turma toda... Toda a pauta identitária... Olha, veja, eles são contra. Você pega o Partido Democrata, o porte de arma pelo cidadão comum. É que a Constituição Federal dos Estados Unidos está acima disso, a segunda emenda, né? Eles são a favor do aborto, certo? A favor da descriminalização das drogas. A favor de ideologia de gênero. É toda a pauta de esquerda. Mais intervenção do Estado na economia, mais imposto. Isso é esquerda. Que a gente conversava com, não é aquela esquerda... com o Dávila outro dia. Até o Amoedo virou de esquerda. Bom, mas fez o L. Mas nem por isso é de esquerda. Agora, veja, em 2014 cai o governo ucraniano pró-Moscou. Então, é aí que vem... veja, a partir disso, o que acontece? A Rússia invade e toma a Crimeia. Aí, óbvio que a Ucrânia quer esse pedaço de volta. Vem o Zelensky, que a Rússia continua com as suas ambições imperiais. Ela quer, inclusive, a região de Donetsk, o leste da Ucrânia. Ela quer. Aí a Ucrânia vai lá e se aproxima da... Mas há um ponto aí que aquele leste que você falou, Donetsk, é exatamente isso. Há esse ponto que houve um acordo de autonomia dessa região. Na prática, não houve autonomia nenhuma. O governo... Aí que é o ponto. Só que a Rússia invade a Ucrânia. Sim, eu não estou falando que a Rússia é inocente. A Crimeia, então, veja. Eu não estou falando. A Ucrânia tem todo o direito de querer de volta isso. Só que assim, já tinha uma presença russa muito grande na Crimeia ali, navios russos. Praticamente, como se eles alugassem aqueles portos ali para a Ucrânia. Enfim, há todo um contexto bastante completo, que o Lula não deve se meter nisso.